Atos capítulo 21. Vamos prosseguir. Eu quero ler só com você esses 6 primeiros versículos, dando continuidade ao estudo que temos feito no livro de Atos, já caminhando para o fim do livro, né? Até vimos que Lucas anteriormente fez um resumo do que viria a seguir, então só está seguindo, né? Ele fez lá um resuminho, Paulo vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser julgado e levado a Roma, né? Ele já tinha feito um resuminho lá no capítulo 18, se não me falha a memória, mas aqui a gente está caminhando nesse final do livro de Atos. Diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rodes e dali até Pátara. Versículo 2: encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. Ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Vamos orar ao Senhor, pedir a graça de Deus. Senhor, obrigado pela leitura de Tua Palavra, que nessa noite vamos prosseguir nesse estudo, caminhar nesse estudo. Que o Senhor venha, ó Deus, nos dar entendimento, graça, e ver como a Tua Palavra é maravilhosa, como ela esconde tesouros, ó Deus, que nós não vemos a princípio, não percebemos a princípio, mas estudando, indo mais a fundo, o Senhor traz a nós tantos ensinamentos bons para a nossa vida. E certamente nós cremos que estamos aqui diante da Tua Santa Palavra, Senhor. Muito obrigado, fica conosco, nos abençoa rica e abundantemente. Eis-me aqui, Senhor, ajuda-me em minhas limitações, em minhas fraquezas, para que eu possa transmitir Tua Palavra nessa noite. Senhor, sejamos por Ti abençoados em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar, tome o seu lugar. A primeira coisa que a gente vê aqui no capítulo 21, e isso já vem desde o capítulo 20, que Lucas, o autor, né, a gente começou a ver que ele começou a se inserir nos fatos. Ele acompanhou Paulo em suas viagens, né, uma boa parte delas, então ele foi uma testemunha ocular de muitas coisas que aconteceram, e a gente vê daqui, depois de nos separarmos, né, embarcamos e navegamos. Então já desde o capítulo 20 ele vem se inserindo na narrativa, mostrando: olha, eu estava lá, eu participei de uma coisa. Ele fala: Paulo foi, mas agora ele começa a mudar e dizer: olha, nós fomos. Ou seja, eu estava presente nisso que aconteceu. Esses 6 primeiros versículos são curiosos, eu não sei se você prestou atenção, que a gente lendo assim a gente fica perdido, né? Nos separamos, embarcamos, navegamos até Cós. Você sabe onde fica Cós? Não é da calça não, né? No dia seguinte fomos para Rodes. Sabe Rodes? Já foi lá em Rodes? Nem eu. Dali até Pátara. Eles foram para Pátara, né? Encontramos um navio que ia fazer a travessia até para a Fenícia. Depois foram para Chipre e navegaram para a Síria, nessa Síria que nós conhecemos hoje, né? Desembarcamos em Tiro. Então a gente vai vendo aqui Lucas registrando essas cidades, esses portos e o itinerário, e a gente fica assim: não entendi nada. Para que o Lucas botou isso aqui? O que isso está fazendo aqui? Se a gente não sabe, deixa eu buscar o mapa. E realmente você tem que ir um pouquinho a fundo para pesquisar e entender o porquê o Lucas estava colocando, né? Gastou aqui praticamente 6 versículos falando de itinerário de navegação. Gente, para que isso, né? Mas tem um propósito. Lucas está colocando isso aqui, mostrando para quê? Claro, da época, né, irmãos?
na época, todos citando esses locais, né, iriam conhecer e saber, ainda mais que a princípio, tanto o seu Evangelho quanto o livro de Atos estão destinados aos gentios, aos cristãos gregos. Então eles conheciam essas cidades e localidades, então eles estavam entendendo bem o que Lucas estava colocando aqui. Ele estava falando nada mais, nada menos do que ele, mostrando que o percurso, o caminho que eles fizeram, já indo em direção a Jerusalém, eles tentam ao máximo encurtar a viagem. Ele está mostrando um itinerário que cortava um caminho enorme até ele chegar a Jerusalém, ou pelo menos até Cesareia, para dali para a Judéia. Então ele está mostrando isso, olha, a gente foi fazer esse caminho para dar, quem era da época vai entender, ó, legal, então bom, mostrando que eles estavam preocupados em otimizar recursos e tempo, o que era importante para a missão de evangelismo, né? Ganhar tempo e poder chegar logo a Jerusalém, que Paulo queria saber o que Deus ia ter para a vida dele. Ele estava muito focado nisso. A gente vê que eles dão uma pequena parada aqui em Tiro, né? E dizem que onde o nosso navio, no versículo 3, deveria deixar sua carga. Então era um cargueiro. Geralmente, é curioso, os navios levavam uma faixa de 30 dias para fazer sua descarga. A gente viu aqui que esse navio tinha pouca carga, né? Eles levaram 7 dias, então eles ficaram 7 dias esperando o navio descarregar, para eles poderem seguir viagem. Lucas vai dando todos esses detalhes que na época todos iam saber, ficaram 7 dias, então tá, porque estava descarregando o navio, eles ficaram esperando, e a partir desse momento eles foram ter a comunhão com os irmãos que ali estavam, né? Outra curiosidade que tem aqui nesses 6 primeiros versículos, que a gente, né, pode passar assim, fala que eles se ajoelharam na praia e oraram, né, junto com os irmãos de lá, foram até fora da cidade, na praia se ajoelharam. As praias de Tiro eram conhecidas pela sua areia a mais fofa que tinha naquela região. Então, por isso eles foram até ali, todos na praia mesmo, porque você imagina, né? A areia é uma coisa que arranha, incomoda um pouquinho, mas a areia de Tiro tinha essa qualidade, ser muito fofinha, muito agradável, né? Muito suave. Então, todos se reúnem ali, sabendo ali é um local bom para ter um certo, né? Vão ficar ali isolados, vão ficar sozinhos, e ali no local que a gente pode até dobrar os joelhos, porque tem areia que é macia, gostosa. Então eles vão até ali juntos, oram, já sabendo e esperando o que ia acontecer com Paulo. E aqui a gente vê que pelo Espírito eles começaram a recomendar a Paulo: não vai para Jerusalém. E começa a vir a série de advertências: Paulo, tem alguma coisa que vai acontecer contigo, a gente está percebendo que tem algo movendo. Isso lembra muito, irmãos, e não vai parar aqui, depois mais à frente vai ter mais uma repreensão, uma demonstração para que ele não fosse a Jerusalém. Isso lembra o profeta Elias. Não sei se vocês, né, recordam da passagem: Elias, fica aqui. Não, eu tenho que ir para lá, né? Porque a gente está vendo que o Senhor vai te tomar, né? Tanto que ele alerta Eliseu quando pede a herança, né? A porção dobrada, ou seja, a herança de um primogênito. Me dá a herança como se fosse teu filho mais velho. Assim, eu vou deixar, se você me ver o Senhor me tomando. Mas todos já sabiam, iam alertando: olha, vai acontecer isso contigo, Elias. Não vai não, eu tenho que ir. Ele foi passando por cada escola de profetas que tinha lá naquela região, e depois o Senhor o levou aos céus num redemoinho, né? Então isso lembra um pouquinho aqueles alertas que Paulo também estava recebendo aqui. Paulo não vai a Jerusalém, mas Paulo estava focado nisso, né? Vamos prosseguir aqui do 7 ao 16. Dado esse panorama, depois Lucas vai dizer: demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida. Ainda vem com mais uma cidade, né? Não bastasse tudo aquilo, mas ele está dizendo: dali a gente já foi para Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Né? Que curioso aqui, né, irmãos? Não sei se vocês vão se recordar, mas Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja e que sofreu perseguição. E quem foi os que mais perseguiu a igreja no início? Paulo, ou Saulo de Tarso.
Curioso que aqui agora Filipe recebe na casa dele um perseguido, se encontra com o perseguidor. Olha que encontro maravilhoso. Só que agora o perseguidor é um irmão em Cristo. É considerado como um dos apóstolos até. Então Filipe está recebendo em sua casa aquele que um dia queria matar ele. E talvez até sua família. Agora ele está ali com as suas filhas. Ele vai falar depois no versículo 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então ele vê, olha, minha família está aqui e talvez não deveria nem estar, porque Paulo talvez tivesse matado a todos nós, mas Deus salvou a vida desse homem, ele passou a ser um grande evangelista como foi. Versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Mais uma vez, eles vão rogar, vão pedir: Paulo, não vai não, fica aqui, vai acontecer algo contigo. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos, e aí Lucas está se incluindo nisso, e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Bem, já falamos desse encontro com Filipe, um encontro tão maravilhoso, que Paulo tem a oportunidade até de se redimir, digamos assim, de falar: poxa, tudo que eu fiz com você, cara, Paulo agora até pedindo perdão e tendo aquela comunhão maravilhosa com Filipe e sua família. Mas eles recebem a visita desse homem, Ágabo, um profeta que vai até ali e começa a alertar Paulo, usando o mesmo tom das profecias no Antigo Testamento. Isso a gente encontra muito nos textos do Antigo Testamento, o profeta usando de encenações. A gente vai ver isso em Isaías, Jeremias, você vai ver eles usando essas encenações, Ezequiel, então ele pega o cinto de Paulo, e quando a gente pensa em cinto, não é como o de hoje. Antigamente o cinto era uma tira de pano bem comprida, que amarrava-se aqui na cintura e dava-se várias voltas na pessoa, e depois dava-se ali um nó para segurar toda aquela túnica, e eles usavam até essa faixa, acabava ficando uma faixa aqui na cintura, usava até de bolso para guardar o dinheiro, botar alguma coisa de valor, ficava aqui próximo à cintura. Então ele pega aquele cinto, por isso ele consegue amarrar as mãos e os pés, ele faz isso simbolicamente, mostrando isso que vai acontecer com o dono desse cinto. Mas mesmo com essa encenação, lembrando os profetas do Antigo Testamento, Paulo está convencido do propósito de Deus na vida dele de ir a Jerusalém. E isso é um grande ensino para a gente, irmão. Nem sempre uma advertência, um alerta de alguém, mesmo que seja direcionado pelo Espírito Santo, alertando: olha, vai acontecer algo contigo. Deus estava preparando o coração de Paulo. Mas vejam bem, Paulo não deixou de ir. E ele também tampouco estava desprezando o que aquelas pessoas estavam fazendo. Ele estava fazendo o seguinte: eu sei o que Deus quer na minha vida, e Deus quer que eu vá para lá. Se tiver que ser preso e morto, serei. Olha só. Então isso nos serve de exemplo para a nossa vida cristã, que a gente tem que estar alerta, claro, a pessoas que possam trazer a palavra de Deus à nossa vida, mas acima de tudo, a gente tem que ter a direção de Deus para a nossa vida. E estar certo do que Deus está falando. Então tudo aquilo serviu para Paulo apenas como alerta. Olha, Paulo, você vai ser preso, vai acontecer algo ruim com você lá em Jerusalém. E Paulo só mostra o seguinte: bem, eu sei disso, mas eu tenho que ir para lá, Deus está mandando ele para lá.
Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu sei que Deus está mandando ir para Jerusalém. Ah, mas todos estão falando, então a gente tem que ter cuidado e ver se mesmo que alguém possa estar dizendo algo que venha de Deus, mas saber bem, sim, é um alerta, tudo bem, Deus está me avisando, mas o propósito de Deus é esse, eu tenho que prosseguir. Ainda que eu vá sofrer por amor a Cristo, eu tenho que pagar esse preço. Então Paulo está convencido e ele não muda o seu itinerário, ele vai para Jerusalém, onde certamente vai acontecer sua prisão. Tá? Bem, vamos prosseguir aqui, versículos 17 a 26. Paulo vai chegar em Jerusalém junto com esse grupo de amigos, de irmãos em Cristo. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Já uma coisa aqui que vai me chamar a atenção, vamos só dar uma paradinha aqui nesses primeiros 3 versículos. Eles chegam a Jerusalém e aqui diz que a igreja recebe eles com grande alegria. Por que essa celebração da igreja, receber Paulo e os irmãos gentios? Primeiro, por estarem vendo os frutos do ministério de Paulo, os frutos da igreja. A igreja, a palavra de Deus, estava chegando a povos que todos pensavam assim, não, esses povos são idólatras, eles têm uma vida promíscua, uma vida desregrada, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, eles cultuam vários deuses, então não, isso aí não tem jeito. Eles começam a ver, olha, a palavra de Deus está chegando lá de uma forma que nem o judaísmo chegou, e olha que havia sinagogas por toda a área gentil, em todo canto do mundo conhecido naquela época, tinha uma sinagoga onde se anunciava a lei dos profetas. Mas não havia tamanha conversão ao judaísmo e à lei de Deus como agora está acontecendo. Então isso é motivo de alegria para eles verem, olha, agora o Espírito Santo está fazendo, não é uma religiosidade imposta, ou para você ser um judeu você vai ter que fazer isso e tal, uma série de regras, não. O Espírito está agora levando pessoas a Cristo Jesus e se rendendo à palavra de Deus de uma forma nunca vista antes. Então eles recebem isso com grande alegria. Nossos irmãos gentios, eles estão conhecendo e vendo que agora tem igrejas espalhadas por um monte de lugares, várias cidades, das maiores às menores. A palavra de Deus está se expandindo, sendo levada a pessoas que estavam perdidas nos seus pecados e agora estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então eles se alegram com isso. Paulo procura, no dia seguinte, ele vai se encontrar com Tiago, que é o bispo de Jerusalém, ele é o que lidera a igreja em Jerusalém, vai se encontrar com ele, com os presbíteros, tem uma reunião, e certamente nesse momento é que Paulo vai levar as doações que ele está trazendo. E a gente vê isso lá nas cartas de Paulo, que ele coleta doações para levar para os pobres de Jerusalém. A igreja passava grande necessidade, mas por conta da perseguição. Porque devido à perseguição que os judeus estavam fazendo no próprio Império Romano, muitos cristãos não podiam conseguir trabalho, porque se falasse, eu sou cristão, não, então não quero você aqui não, você é negócio dessa seita aí, dos nazarenos, sai daqui. Então os cristãos sofreram grandes problemas no início, porque não podiam trabalhar, meter o seu sustento por causa da sua fé. Então, o que Paulo vê é o quê? Já ele vai falar isso nas suas cartas depois, vocês, gentios, são fruto da igreja de Jerusalém. Então, chegou a hora de vocês retribuírem de forma material o que vocês receberam de forma espiritual, porque a palavra de Deus veio de lá, para vocês. Então, agora retribuam, mandando doações, para nós mantermos e sustentarmos os nossos irmãos em Jerusalém. Então Paulo chega nesse encontro com Tiago, que é o bispo da igreja, o líder da igreja, e entrega a Tiago certamente essas doações, que lá nas suas epístolas a gente vai ver falando para poder suprir as necessidades dos irmãos da igreja ali, né? E depois Paulo vai falar de tudo que Deus estava fazendo através do seu ministério, que mais ainda vai alegrar a igreja por saber que Deus estava operando grandes coisas. Prosseguindo aqui, versículo 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão,
quantos milhares de judeus creram. Olha só, irmão, milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Então aqui Tiago está começando a fazer uma advertência para ele. 21. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes, ou seja, com a lei, né, os costumes judaicos. Que faremos? Tiago mostra aqui uma preocupação. Olha, Paulo, o negócio está feio aqui, chegou aqui, está circulando aqui em Jerusalém, que você está saindo pelas sinagogas de todo mundo e dizendo que os judeus devem abandonar Moisés e a lei, e não tem que seguir nada disso, né? Claro, irmão, isso tudo era uma grande mentira, mas Tiago sabia do que estava acontecendo nesse cenário. Alerta Paulo, a coisa que não está muito boa para você, a gente está preocupado até com a tua presença aqui. E aí no versículo 22 ele diz: que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Lembram do capítulo que a gente falou lá, do concílio que teve em Jerusalém para discutir como é que vai ser agora os cristãos convertidos, gentios, seguem a lei ou não seguem a lei? Então eles chegam a um ponto, olha só, eles têm que seguir o que é a base da lei que serve para o cristianismo, né? Que é viver uma vida santa ao Senhor. Quanto ao mais que são regras, que são coisas religiosas, isso tudo perdeu todo o significado, né? Isso aqui é uma boa para usar com os adventistas, né? Que a gente até falou no curso aqui, né? Eles não mandam guardar o sábado. O concílio resolve o seguinte: olha, deixa esse negócio de guardar o sábado, morreu, isso era apenas uma sombra, porque quem é o nosso sábado? Em quem nós temos descanso? Em quem a gente tem alívio? Quem é o sábado? É Jesus. Não que a gente não deva ter momentos de descanso, até separar realmente um dia de descanso é bom para o nosso corpo. A gente precisa, e certamente a intenção de Deus era essa, que a gente precisava de descanso. Agora, isso tem mais a ver com a parte espiritual, mas ele dá aquele alerta, é isso que eles têm que seguir. O resto não, a gente já sabe disso, Paulo, mas a coisa que está circulando aqui não é isso não. Estão falando aí que tu está mandando todo mundo rasgar a lei, dizer que Moisés não presta, o negócio está feio aqui para o teu lado. E no versículo 26 ele termina: no dia seguinte Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Bem, depois dessa recepção alegre a gentios, Paulo entrega as suas doações. O que estava acontecendo, irmãos? Vamos botar aqui um cenário, um pano de fundo do que estava acontecendo não só em Jerusalém, mas fortemente entre os gentios, entre os judeus da Judéia. Um forte nacionalismo judaico tomou conta de todo o povo. Então, era um momento, um cenário total, por isso que você tem que, às vezes, tem que ouvir um pouquinho a liderança, o seu líder, o seu pastor, porque a gente está sempre procurando fazer a leitura do que está acontecendo no mundo. E Tiago tinha essa leitura. Ele não estava ali preso só na igreja, mas estava vendo o que está acontecendo em todo o cenário. O que a igreja tem a ver com isso? Como a gente vai se posicionar com essas coisas? Né? É função do pastor, do líder de uma igreja, ter essa percepção, não ficar vivendo aqui o nosso mundinho fechado, o que está lá fora não nos interessa. Interessa sim, porque nós vivemos ainda nesse mundo, então tem que saber quais são os perigos, os riscos,
no que a gente vai se envolver, quais posturas tomar. A gente tem que estar fazendo uma leitura de tudo. E Tiago faz essa leitura e sabe que é um momento para o judaísmo muito forte, que as pessoas estão tomadas por um sentimento nacionalista muito forte. Então está todo mundo com os nervos à flor da pele, se levantando, batendo muito de frente para afirmar: eu sou judeu, eu defendo a lei e os profetas. E eles começam a ter alguns problemas também com Roma, porque Roma é o grande poder opressor. É o poder que domina não só ali a Judéia e Galiléia, mas todo o mundo. E o Império Romano vai ainda perdurar mais quase 1500 anos. Então os judeus estão sufocados, a gente não aguenta mais. A gente tem que ter a nossa liberdade. Então está subindo e está fervilhando no meio do povo. Então ele sabe que essa notícia que está circulando no meio dos poderes dos religiosos, de que Paulo seria contrário aos judeus, que ele estava se posicionando contra o judaísmo, soa como assim: esse cara é perigoso, vamos acabar com a vida dele. Ele quer acabar com o que a gente está defendendo e lutando, que é a nação de Israel. Então, Tiago está alerta quanto a isso. Tiago está vendo essa situação. Olha, é isso que está acontecendo. Em Paulo, você corre sério risco. Porque eles estão falando que você está defendendo as práticas gentias e está indo contra os costumes judaicos. Né? Então, o que também Tiago está mostrando para ele? Até sugere, o que ele sugere? Olha, tem 4 homens aqui que fizeram um voto de purificação, que poderia ser por vários motivos. A gente vai ver lá na lei, né? Em Levítico, você vê lá vários tipos de votos que tinham para ter a purificação cerimonial, para que pudesse ir ao templo, participar dos rituais e tudo. Então tinha que se purificar, né? Então ele está propondo a Paulo que Paulo deveria seguir fazendo esse voto junto com eles, para que todos vissem, inclusive as autoridades religiosas, que Paulo estava reafirmando que é a sua nacionalidade. Olha, eu estou fazendo um voto também, estou aqui me purificando. O que tem que fazer? Estou seguindo todo o ritual da lei, mostrando que, olha, eu não sou contra isso. Eu estou pregando a lei lá. Jesus não veio anular a lei, ele mesmo falou, ele veio para cumpri-la. Então, Paulo deveria mostrar uma posição para todos, que, olha, ele é judeu. Ele está aqui cumprindo até um voto, ele está fazendo tudo isso para salvar a missão com os gentios. Paulo não estava fazendo nada de errado, né? Embora ele sabia que os sacrifícios não tinham mais significado, porque o sacrifício de Cristo é que traz a salvação e a redenção. Mas isso daria um grande sinal para todos: olha, eu não estou contra a lei, pelo contrário, eu estou a favor da lei. Mas não é a lei que me salva, é Cristo. Então Paulo está dando sinal que ele sabe que está em jogo é o quê? A missão gentílica. Se Paulo fosse interrompido ali, e certamente poria em risco toda a missão, né, com as igrejas gentias. Então ele tenta fazer isso, né, uma jogada para tentar salvar isso tudo e proteger Paulo das falsas acusações. Eles sabiam que eram falsas, que Paulo não estava fazendo isso, já tinham discutido isso em concílio. Olha, tudo bem, prega aos gentios, mas só alerta quanto a essas coisas aqui: não comer a comida sacrificada, nem com sangue, carne de animais, e se abster da imoralidade sexual, né? Sigam esses pormenores. O restante não tem problema, né? Tem que seguir a Cristo Jesus, religiosidade morta. Então, Paulo, a gente sabe e a gente quer te proteger. Então, estão tentando uma forma de que Paulo pudesse circular na cidade sem ser preso. E ele sugere que ele possa se juntar a esse grupo de homens e pagar até a despesa dele. Por que ele sugere isso? Porque era comum, como um ato, um sinal de devoção, pagar as despesas de um nazireu. Aqui, provavelmente, esses homens estavam fazendo algo referente a ter um contato com um cadáver, que a gente vai ver daqui a pouco que Paulo leva justamente 7 dias, que era o prazo do voto de tocar em algum cadáver, em algum morto.
Paulo, embora não tivesse tocado, fala, eu entro nisso aí, mostra, olha, então contra isso. Né? Realmente tem que se purificar para entrar na presença de Deus e tal, e inclusive eu estou pagando as despesas, mostrando que ele é um ato de devoção maior, ele não só está cumprindo o voto, mas ele está pagando as despesas de todos, então seria bem visto. Paulo vai fazer isso, como a gente vai ver a seguir, mas embora a gente saiba que ele tenha tentado de tudo, a gente vai ver que não foi o suficiente. Prosseguindo aqui, versículo 27 a 36. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Então aqui a gente já vê de cara os 7 dias, né? Que era o voto do toque num cadáver. Então tudo indica que era esse o voto que aqueles homens estavam fazendo, e que Paulo entrou ali, inclusive pagando as despesas no templo para eles, né? E aqui vai falar que esses homens, esses judeus que vieram da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos, olha o discurso, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este lugar santo. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Olha como eles estão tramando contra a vida de Paulo. Nada disso era verdade, mas o discurso era, olha, esse homem aí é perigoso, ele é contra o judaísmo, ele está indo contra a nação de Israel, então a gente tem que parar esse homem. E começa a dizer coisas que ele estava fazendo, ele é contra o nosso povo, é contra a nossa lei, contra esse lugar, ou seja, ele não é nem um pouquinho nacionalista, ele não está nem aí para a nação de Israel. Pelo contrário, ele está se juntando aos gentios, aos gregos, porque eles tinham visto Trófimo com ele na cidade circulando. Falaram, ele é grego, né? Pelas vestimentas, pelo linguajar, eles conseguiam discernir, isso aí é um grego, e está com ele. Eles já inventaram que Paulo tinha ido ao templo com ele e tinha levado ele dentro do templo, que era terminantemente proibido pela lei, né? Por que esses judeus da Ásia que levantaram isso tudo? Porque a gente até passou por isso, né? Nos capítulos anteriores, e viu que na Ásia que Paulo atraiu grandes inimigos. Isso a gente já viu lá no capítulo 19 principalmente, né? Éfeso, né? A cidade de Éfeso, os Efésios e outras cidades. Paulo levantou grande problema, trouxe inimigos contra ele, porque ele começou a pregar Cristo e muitas pessoas se converteram e abandonaram o judaísmo. E aquilo suscitou até inveja dos líderes das sinagogas, que se levantaram contra ele. Então essas pessoas chegam em Jerusalém e olham para ele, é aquele Paulo que estava lá, aquele que está pregando, está todo mundo seguindo ele e tal, e se levantam contra ele, e vê aqui uma oportunidade de se vingar de tudo que Paulo estava fazendo pelas províncias na Ásia também. Então eles reconhecem Paulo e vão atrás dele. Vamos seguir aqui. Versículo 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-los, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de toda a cidade de Jerusalém, que toda a cidade de Jerusalém estava em um tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande
que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Vamos parar aqui e vamos só ver aqui uns detalhezinhos do que Lucas está nos transmitindo, né? Primeiramente, essa questão de acusando Paulo de ter levado um grego, um gentio para dentro do templo, porque nessa época, devido a essa coisa do nacionalismo estar tão aflorada, eles já não estavam nem permitindo que gentios, e gregos pudessem adentrar o átrio, né, o pátio externo do templo. Então os gentios tinham que ficar do lado de fora do templo, não podiam nem entrar naquele pátio. Antes tinha lá um lugarzinho reservado, mas ele falou: não, agora não, vocês têm que ficar da porta para fora, né? Não pode nem chegar aqui. Então eles estavam num momento tão extremo, tão forte, que eles sabiam que essa acusação ia levantar as pessoas contra Paulo. Então ele falou: olha, ele está trazendo um gentio para dentro do templo, ele está trazendo antivírus, trazendo aí, não viram nada aconteceu. Mas a acusação está levantada, levantou-se aquele tumulto com uma falsa acusação. E a antipatia aos gentios estava tão acirrada, irmãos, que isso vai depois, na história, a gente vai ver que vai culminar na destruição de Jerusalém, que Jesus vai falar tanto, né? Lá no capítulo 24 de Mateus, mostrando, não ficará pedra sobre pedra. Jesus está falando do templo que seria destruído e que foi destruído no ano de 70 pelo Império Romano. Por quê? Porque esse movimento judeu que estava já acontecendo foi crescendo e chegou um ponto deles falarem assim: chega de Roma, e levantarem e dizer: Jerusalém é nossa, acabou. O Império Romano veio, cercou Jerusalém durante muitos dias, invadiram e destruíram tudo. O templo foi destruído, foi posto abaixo, incendiado, não ficou literalmente pedra sobre pedra. 1 milhão, estima-se que 1 milhão de judeus morreram nesse momento da invasão de Jerusalém no ano 70. Morreram pelo Império Romano, justamente vindo por essa antipatia, desse sentimento nacionalista que estava tão forte. Então, chega de Roma, romanos aqui em Jerusalém não, para fora, eles são gentios também. Chegou a um tal ponto que o Império Romano falou: como é que é? Quem manda aí somos nós. E aí eles foram lá cercar, já estavam cansados também de tanta insurgência, de tanta rebelião, de tanta coisa acontecendo, que ir para a Judéia, ir para a Galiléia era, irmãos, uma bomba, né? Os romanos não queriam ir para lá, quem era mandado para lá era por causa de uma punição. A gente vê falar de Pilatos, né, e outros mais, fala assim: eles eram, né? Governavam aquela região, né, irmãos? Era uma punição. Quer ser punido pelo César? Manda ele para Galiléia, manda ele para a Judéia, manda ele para lá. Ninguém queria ir para lá. Por isso que eles tinham ódio mortal dos judeus. Então, essa antipatia vai culminar numa guerra contra Roma, uma década depois, mais ou menos, que isso estava sendo narrado por Lucas aqui, e vai culminar na destruição de Jerusalém. Você vê, a gente viu aqui que chegou a um ponto de eles colocarem Paulo para fora e trancarem as portas. Os levitas, né, que faziam a segurança do templo, ficam preocupados de ver aquela confusão toda e falam: vamos matar esse homem aqui dentro. Só que, irmãos, matar alguém dentro do templo, derramar sangue dentro do templo, é algo abominável. Não pode acontecer isso. Então, preocupado, bota todo mundo para fora, empurra eles para fora, tranca as portas para não correr o risco dessa violência, do sangue derramado acontecer aqui dentro. Eles estavam vendo que Paulo ia ser morto, como realmente quase foi. Eles queriam matar Paulo, então eles botam para fora, trancam as portas. Se resolva aí fora do templo, aqui não pode trazer essa abominação aqui para dentro, que foi o que aconteceu depois que o Império Romano fez, matando, quase exterminando toda a cidade de Jerusalém, inclusive fazendo sacrifícios
né? A gente lembra da profecia de Daniel. Jesus também falou, quando vocês verem, né, o abominável da desolação, né? Quem lê entenda, justamente seria feito um sacrifício idólatra no templo. Isso aconteceu não só na época de Antíoco Epifânio IV, antes de Cristo, foi um dos generais que sucedeu Alexandre o Grande, né? Mas a gente vai ver isso acontecer também quando o Império Romano destrói Jerusalém. Eles, vocês estavam protegendo o templo de vocês, pois agora a gente vai sacrificar aqui dentro do templo de vocês. Fizeram sacrifícios dentro do templo, justamente destruir toda aquela crença e mostrar nós é que mandamos aqui, né? Então, eles colocam tudo para fora. A única acusação em que um judeu podia aplicar uma pena de morte com consentimento de Roma era justamente por esse fato de levar um gentio para dentro do templo. Então, nesse caso, eles podiam matar alguém, eles tinham autorização de Roma. Por isso que eles pegam Paulo e partem para cima e começam a espancá-lo. A gente leu aqui que quando chega o comandante, chega com os soldados romanos, e Paulo estava sendo espancado pelos judeus. Você imagina chutes, socos, pontapés, de tudo que é lado, todo mundo batendo, jogando pedra, de tudo, para matar ele. Saber, se a gente matar ele, a gente tem acusação. É que ele entrou dentro do templo como gentio. E aí Roma não vai fazer nada contra a gente. Estamos respaldados. Estamos tranquilos, podemos matar esse homem. A gente tem uma acusação contra ele. Por que mataram esse tanto? Que quando o comandante chega, fala: o que está acontecendo? Para tudo! Tira Paulo de lá e, né, os guardas começam a proteger e falam: o que foi? O que aconteceu? Qual o motivo? Por que vocês estão espantando ele? Porque aquele barulho chega até a fortaleza. O que acontece, irmãos? Jerusalém já fica, né, numa região montanhosa, num alto monte. O templo ficava numa área de Jerusalém e esse forte, ou a fortaleza chamada Antônia, ficava acima do templo. Então ali ficava a guarnição dos romanos, que abrigava de 480 até 600 soldados romanos dentro da fortaleza. E tinha lá seus vigias, então eles estão lá de cima vigiando todo o movimento no templo. Dava para ver tudo o que acontecia no templo de lá de cima da fortaleza romana. Então eles estão olhando e começam a ver aquela agitação, gritaria, começa a gritar: olha, confusão, está tendo problema lá. Isso chega até o comandante, e o comandante desce, por isso que fala aqui que o comandante desceu com os oficiais. Cadê? Ele reuniu, com os oficiais, falando isso aqui. Não, acho que é no 31, né? Até amanhã tentaram matá-lo, chegaram a notícia ao comandante, estava transformando toda a cidade de Mariana. Ele reuniu imediatamente com os oficiais, soldados, correu para o meio da multidão, quando viram o comandante chegando, prendeu, já não está aqui não, está na outra tradução, falha minha aqui. Na outra tradução que tem, que ele mostra que eles estavam descendo, que Lucas registra como eles estavam descendo para o meio. Eu não estou vendo aqui a palavra descer, mas justamente mostrando essa posição da fortaleza que ficava acima. E o acesso do templo para a fortaleza era uma grande escadaria, o que a gente vai ver lá na frente no 35, que quando eles chegam naquelas escadas, né, eles param ali, né, e Paulo pede a permissão, depois a gente vai ver, para poder falar, né. Primeiro, irmãos, Paulo estava sendo espancado. Você imagina você ser espancado no meio da cidade, todo mundo vendo, você já imagina o alvoroço, e todo mundo falando: Paulo, aquele homem e tal, aquela coisa, aquela confusão toda. Ele estava acorrentado. Ser acorrentado era algo vergonhoso, então eles estão passando uma vergonha muito grande. Ele sabe que está passando isso por amor a Cristo Jesus. O único motivo dele estar passando isso tudo é a sua fé, é porque ele estava pregando o Evangelho, ele estava pagando um preço. Olha, não fez nada de errado, não tem nada de errado, mas por isso ele acaba pagando um alto preço. E aqui Lucas termina no versículo 36, que é curioso: a multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Isso lembra alguma coisa? Pilatos pergunta ao povo: e com esse Jesus, o que eu devo fazer?
Crucifica-o. Acaba com ele. Crucifica-o. Lucas está mostrando, olha, esse é o preço. Paulo está seguindo o caminho do mestre. Quer seguir a Cristo? Vai pagar preço. Vai perder. Vai ser mal visto, vai ser envergonhado. Vai passar situações que realmente muito desagradáveis. Mas é o preço de ser cristão. Inclusive de perder a própria vida. Assim como o mestre perdeu a sua sem motivo nenhum. Assim Paulo está passando pela mesma coisa. Perder a sua vida simplesmente por pregar a palavra de Deus. Acaba com ele. Esse era o grito que todos estavam ecoando. E aí prossegue para fechar o capítulo, né? Já deixando aberto para o capítulo seguinte, né? O capítulo 22, que a gente vai ver semana que vem. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Então o cenário é esse, irmão. Dentro do templo, uma confusão, a multidão querendo matar Paulo, acabar com Paulo, assassinar Paulo ali por uma acusação falsa, criada por eles, né? E os soldados, né, esse centurião, junto com esses soldados, salvam a vida de Paulo, porque vê que está uma confusão. Ele pergunta o que está acontecendo. Olha, não sei, uma fala uma coisa, outro fala outra, está uma confusão só, vamos tirar ele daqui, para a coisa acalmar, porque todos eles tinham um só medo: o negócio chegar a Roma. Se o negócio chegar a Roma, que está tendo confusão lá na Judéia, em Jerusalém, a coisa fica feia. Então vamos evitar. Vamos acalmar os ânimos, então vamos tirar ele, leva ele para a fortaleza e fica lá protegido. A gente investiga isso com mais calma e vamos ver se ele realmente é passível de uma penalidade ou não. Vamos ver o que está acontecendo, porque era comum, era corriqueiro acontecer isso lá, né? Então ele pergunta ao centurião: posso falar com você? Você fala grego? Perguntou ele. Versículo 38. O centurião retruca para ele: não é você o egípcio que iniciou? Olha só, irmão, certamente isso estava circulando já, e talvez fosse uma das acusações que ele ouviu. Você não é aquele egípcio que iniciou uma revolta e algum tempo atrás levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria. Eles estão parados ali na escada, né, de acesso do templo que leva até a fortaleza que ficava no alto, né, cercado por soldados. Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Ele faz o sinal, né, pedindo silêncio de todos. Quando todos fizeram silêncio, Paulo dirigiu-se a eles em aramaico. A gente vai ver o discurso na semana que vem. Mas aqui só umas curiosidades para a gente entender o que Paulo estava passando, o que ele estava tentando articular aqui, né? Ele primeiro pergunta para o centurião: você fala grego? Primeiro, Paulo ouviu as acusações que estavam sendo feitas a ele. Primeiro, de que de repente ele não era um judeu, que ele é simpatizante mais dos gentios. Olha, ele nem é judeu, nem é daqui, ele não é judeu, ele é lá de Tarso, né? Então, as acusações estão sendo feitas, ele tem que armar estratégia para a sua defesa. Ele tem que articular de alguma maneira como ele vai sair dessa situação. E naquela gritaria, naquele tumulto todo. Então, aqui ele já pergunta primeiro ao centurião: você fala grego? E a gente vê que antes de responder, né, o homem pergunta ele: você é aquele egípcio que fez uma revolta aí, né, que juntou 4.000 assassinos lá no deserto? E Paulo vai dizer: não, eu sou judeu, sou nascido em Tarso, uma importante cidade da Cilícia, cidade importante da Cilícia. Na verdade, Tarso era como Éfeso, que a gente falou aí há capítulos atrás, que era uma cidade independente, uma cidade livre. Não era tida como dentro do domínio do Império Romano, era tida como uma cidade livre. Então, Tarso era uma cidade muito importante. E Paulo vinha de lá. Embora fosse considerado território grego, Paulo é judeu. Ele tem a sua nacionalidade judaica. Ele adquire a cidadania romana também. A gente vai ver falando isso mais à frente, né? Devido ao seu pai, ele tem a cidadania romana também, por direito de nascença por parte do pai.
Mas ele fala, não sou esse homem que você está falando, não. Por que ele pergunta, então, se o centurião falava grego? Para que essa pergunta, irmão? Primeiro, para mostrar que ele não é esse arruaceiro marginal que está ali, nem tampouco esse egípcio que estão falando, que fez a revolta. Então ele fala, olha, você fala grego? Então, vamos conversar em grego, você vai ver que o meu grego é um grego perfeito, sem nenhuma falha de dicção, nada. Você vai ver que eu realmente não sou um egípcio que fala um grego todo confuso, arrastado, aquela coisa embaralhada, como a gente fala aqui, né, o portunhol, né? O cara que quer falar espanhol, mal sabe português, né? E quer falar espanhol e falar tudo embolado, mistura as palavras todas achando, né, que é tudo igual e não é. Ele fala, não, você vai ver que o meu grego é um grego liso, perfeito, rebuscado. E Paulo tinha esse grego. Então, se você for quiser começar a conversar comigo, vamos falar em grego, você vai ver que não tem nada a ver com isso. É a estratégia que Paulo está armando ali no momento para poder mostrar, olha só, eu sou um judeu, eu sou de Tarso, mas sou judeu. Tanto que eu sei falar o grego perfeitamente. Então ele já tenta conquistar a confiança do centurião para que ele pudesse... Opa, se o Império Romano me liberar, eles não podem me tocar, já tem uma garantia. Então Paulo começa a traçar aquilo ali com ele. Depois de mostrar, olha, não sou esse arruaceiro, falo em grego com você, você vai ver que não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Mas deixa eu falar com o povo. E aí ele vai traçando a estratégia agora com o povo. Ele já ganhou a confiança do comandante. Opa, já estou aqui tranquilo, já entendeu que eu não sou esse cara que estão me acusando. Ele já viu, agora deixa eu partir para o povo que está na minha frente alvoroçado. E aí ele vai pedir para falar, que a gente vê aqui terminando, dirigiu-se a eles em aramaico. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo vai discursar em aramaico? Porque Lucas coloca isso aqui. Porque o aramaico era justamente a língua que esses nacionalistas usavam. Uma língua antiga. Então ele sabe que falando aramaico, e Paulo falava muito bem também o aramaico, era um poliglota, né? Falava várias línguas, então ele sabia que se ele falasse bem o aramaico nesse discurso, todo mundo já ia dar atenção a ele. Ele falou, opa, peraí, o cara fala aramaico, estão dizendo que ele não é judeu, que ele é contra a judaísmo, como é que ele sabe falar tão bem o aramaico? O que ele tem a dizer? E ele vai atrair principalmente esses nacionalistas mais fervorosos que vão dar atenção ao que ele está falando, porque entendem bem o aramaico. Então ele vai começar a discursar nisso para tentar ganhar a confiança ou mostrar que aquilo que estavam falando contra ele não é verdade. Então, no meio disso tudo aqui, você vê Lucas terminando esse capítulo mostrando esse cenário, uma confusão generalizada. Paulo, no meio daquilo tudo, entre os romanos e os judeus inflamados, tentando salvar sua pele, falando, olha só, você vê, eu não sou esse aí não. Gente, peraí, deixa eu falar com vocês, isso tudo é mentira que estão falando de mim. Não é verdade, não levei grego nenhum para dentro do santuário, não tem nada de verdadeiro nisso. Então Paulo está tentando ali segurar a coisa e a gente vai ver o desenrolar disso semana que vem, nas cenas dos próximos capítulos. Amém? Vamos finalizar por aqui, né? A gente vê aqui que Paulo passou, que a igreja passava nessa perseguição tão grande. A gente vai ver semana que vem Paulo discursando, mas a gente vai ver que Paulo não conseguiu se safar, porque como ele sabia, Deus estava já com o plano de levar lá, de ser preso, né? Passar maus bocados, e a gente vai ver mais à frente que quase ele perdeu a vida, tem emboscada contra ele, cenas de filme, né? Nós vamos ver aí nos próximos capítulos aquela confusão, até que chega um momento, e engraçado, fica aqui uma coisa registrada que a gente vai ver mais à frente que Paulo vai usar. Paulo em nenhum momento fala que é cidadão romano, né? Ele não fala até o momento, ele não usa isso. Ele mostra, olha, eu tenho, sei falar bem o grego, ou seja, eu sou cidadão de Tarso, uma grande cidade importante, peraí, né, respeita, né? Deixa eu falar aramaico, gente, eu sou judeu, eu guardo a lei, eu não sou contra a lei, não. Né? Mas em nenhum momento ele fala assim, peraí, eu sou cidadão romano. Ele está aguardando essa cartada final para mais à frente. Aí sim ele vai usar no momento que ele vê, agora não tem mais jeito. Não tem mais para onde ele vai dizer, sou cidadão romano, apelo para Félix, para César, né?
Ele vai dizer isso a Félix, Apelo para César, então não tem mais jeito. Aí ele vai usar a última cartada, mas por enquanto ele vai estar tentando ali, de todas as maneiras sair dessa situação, porque ele quer que a igreja de Jerusalém, que o restante dos judeus conheçam a palavra, ele tenha a oportunidade de pregar aquilo que ele estava pregando em todos os lugares. Mas a gente vai ver que todos os intentos de Paulo não foram adiante. Vamos agradecer a Deus? Semana que vem a gente continua, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo estudo dessa noite, por aprendermos um pouco mais contigo, Senhor, e ver como a tua palavra é maravilhosa, também ver o quanto a igreja pagou um preço alto para poder trazer o Evangelho até nós hoje, Senhor. Obrigado, Deus, por esses homens de coragem, esses homens intrépidos que foram adiante e pagaram um alto preço, até com as suas próprias vidas, como aconteceu com Paulo mais à frente, por ele ter pregado o Evangelho e não aberto mão da sua fé. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Amém.